Bom, turma, a gente aprendeu nas aulas anteriores duas análises fundamentalistas, né? Bottom-up e top-down. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Factor Investing. Factor Investing é um tema bem denso, então eu tive que dividir em duas aulas de Factor Invest. Factor Invest é uma análise fundamentalista e que a gente vai aprender esse método a partir de agora. Vou abrir aqui a apresentação que vai ficar mais fácil. Vamos ver aqui. Então, aqui é Factor Investing, a parte 1, né? Primeiro a gente vai ter uma introdução. Então, as finanças modernas, elas têm se concentrado no que impulsiona o risco e o retorno de um determinado segmento de mercado ou uma carteira de ativos, né? Então, as finanças, elas olham risco e retorno para montar um portfólio. Durante anos, a indústria de gestão de ativos associou esses fatores à exposição em mercado em questão. Por exemplo, na renda variável, a gente sempre considerava volatilidade e liquidez sempre na renda fixa, que é a possibilidade de eu fazer dinheiro rápido, né, de eu ter um capital para utilizar se eu precisar numa eventual emergência. Então, sempre a gente teve antes do Factor Invest, a gente tinha essa nomenclatura, essa forma de pensar, né, sobre ações. Embora seja sobre ações e sobre renda fixa. Embora seja útil, essa teoria não explica com precisão o comportamento de um portfólio à medida que o mercado se move, né? Então, o grande problema de a gente analisar de forma fria, questão de que renda fixa é liquidez, e no caso a renda variável seria volatilidade, é que a gente não consegue, com base apenas nisso, sendo extremamente simplista, ver como é que ela mostra o comportamento do mercado. Décadas de pesquisa acadêmica mostraram que a carteira de investimentos e o mercado que a sustenta estão expostos a múltiplos fatores em nível variados. Portanto, o retorno das carteiras pode ser orientado por um tipo ou classe de ativos, por exemplo, ações, duration, sensibilidade à taxa de juros, imóveis ou commodities. 2. Uma expansão geográfica, ações americanas, brasileiras, chinesas, né, de qualquer outro lugar. 3. Fontes alternativas de risco, como valor, crescimento, tamanho, momento, volatilidade. Uma maneira de captar e capturar esses prêmios de riscos alternativos é construir carteiras que entreguem as exposições variadas. É aí que surge o investimento em fatores, né? Então, percebam que a nossa carteira, ela não tinha basicamente, ela não tinha nenhuma outra matriz a não ser a questão anteriormente de volatilidade e risco, né? Os fatores podem ser definidos como variáveis que influenciam o retorno dos ativos. Eles representam certas características sobre qual foram comprovadas, né, que entregam retornos ajustados ao risco mais elevado do que o mercado ao longo do tempo. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que a apresentação fechou. Vamos ver se ela voltou. Então, o Factor Investing ele vai mostrar que, em alguns momentos, alguns desses fatores vão performar mais do que outros fatores.
E esses fatores a gente vai quebrando ele dentro da renda variável, e alguns desses fatores eles têm uma volatilidade baixa. Outros fatores têm uma volatilidade alta, mas entregam um retorno bom. Outros fatores entregam um retorno bom em um período e em outro período não. Então a gente começa a perceber que a gente começa a separar os riscos e os retornos em várias caixinhas, né? Em outras palavras, o investimento em fatores é baseado na exploração sistemática de vários prêmios, que a gente chama de prêmios de fatores, que se mostraram robustos ao longo do tempo em diferentes mercados. A estratégia de fatores permite que os investidores capturem o prêmio de risco associado a cada fator. Uma estratégia de fatores, em particular, pode ser lucrativa se oferecer um prêmio de longo prazo sobre o benchmark, que é o índice de referência. Seria o Ibovespa, no nosso caso, e na Bolsa Americana a gente poderia olhar o SP500 ou a Nasdaq, né? Seriam desses dois que a gente poderia analisar, né? Desde que esse prêmio seja economicamente justificado como recompensa por assumir riscos adicionais ou como resultados de vieses no comportamento dos investidores. Tá? Então, esse prêmio ele tem que ser maior do que o risco que você está assumindo. Né? Então, esse que é o grande ponto do Factor Invest. Essa definição se aplica bem às estratégias passivas de ações que selecionam ações com base em alguma característica observável. Então, baixa capitalização, que seriam as small caps, então só compra uma carteira de small caps. Alto valor, que aí seria as blue chips, as empresas mais caras e de maior capitalização de mercado. Alto momento, seria o momento apropriado para investir naquele setor, naquelas ações. Baixa volatilidade, empresas que não têm grandes movimentos, né, de risco. Alta lucratividade e baixo investimento. São fontes de retorno de longo prazo documentados por extensa pesquisa acadêmica e respaldados por forte fundamentação econômica. Então, a gente começa a separar em caixinhas, e essas caixinhas costumam render de forma muito legal à medida que a gente vai fazendo os investimentos com base nesses fatores, né? Tem uma época que um fator fica melhor, tem outra época que outro fator acaba sendo mais propício, mas essas caixinhas elas ajudam bastante. O investimento em fatores, ele é um meio termo entre a gestão ativa e passiva. Ele não foi projetado para substituir totalmente o investimento passivo, que é baseado em capitalização de mercado, nem substituir a gestão ativa tradicional. Na verdade, ele complementa essas duas estratégias. Muitos investidores, tanto institucionais como de varejo, institucional são fundos, corretoras, bancos. Varejo é nós, tá? É pessoa física. Eles adotaram como terceira forma de investimento. Com essa abordagem, eles visam melhorar a diversificação e aumentar o retorno sem aumentar os custos. Então, como que você faria? Você tem a sua carteira de ações, né, que é a sua gestão passiva, a sua gestão ativa. Você tem a parte de gestão. Você tem aliás, a gestão passiva, que seria quando você compra os ETFs. Né, são só os ETFs que tem uma gestão passiva, não tem gestor ali nenhum. Depois você tem a sua carteira de gestão ativa, que aí é quando você aplica nos fundos de investimentos. Você começa a jogar o seu capital para que terceiros cuidem. E tem o Factor Invest, que uniria os dois, né? Ficaria entre, basicamente, os dois, entre o retorno do mercado e um retorno acima do que um gestor ativo poderia entregar, né? Então aqui tem um gráfico bem legalzinho. Até 1960, a gente tinha o portfólio return, que seria o quê? O retorno do portfólio. Quanto que ele rendeu? Como que essa estrutura toda montada rendia? Já na década de 80, a gente já tinha uma parte de busca pelo alfa e uma parte do retorno do mercado. Então, por exemplo, a gente buscava um retorno do mercado e um pouco acima do que seria esse alfa. Então, se o mercado entregava 18, a gente entregava 20. Se o mercado entregava 5, a gente entregava 7. E a partir dos anos 2000, a gente começou a quebrar. Teve a gestão ativa, o Factor Invest. Então, a gestão ativa busca o alfa, que é esse retorno acima do mercado. O Factor Invest baseia nos fatores, mas toda essa parte entraria como ativa nesse sentido. E na gestão passiva seria o retorno do mercado, que é os ETFs. Os ETFs, eles são aplicados em índices. Então, por exemplo, tem um ETF de small caps,
ele vai performar igual às small caps no conjunto, ele não vai superior. O ETF de Ibovespa vai ser o que o Ibovespa rendeu no período, ele não supera e nem fica abaixo, ele fica igual. Então, esses seriam os retornos de mercado. E aí, a combinação de mandados tradicionais passivos e ativos. Então, a gestão passiva, ela tinha o retorno de mercado, então, o mínimo você queria o retorno que o mercado entregou, e implementação transparente baseadas em regras, né? Tinha as regras, tudo certinho, era bem transparente essa gestão passiva. O Factor Invest, ele pega essas regras, mas ele foca no retorno ativo dessas ações. E a gestão ativa, ela já pega o retorno do ativo, mais uma implementação discricionária. Eles escolhem os ativos para quê? Para fazer um stock picking, que é o quê? É você selecionar ação a ação e ir colocando ali dentro da sua carteira. O Factor Invest, ele fica no meio entre esses dois pontos, né? Entre ativa e passiva. Opa, o que eu fiz aqui? Acho que eu fiz besteira. Tá. O investimento em fatores, então, é uma estratégia que envolve a escolha de ativos com base em um determinado conjunto de fatores ou atribuídos. Quais são as vantagens do Factor Invest? Primeiro, aumento de retornos de longo prazo, uma vez que é comprovado que fatores têm retornado prêmios aos investidores de longo tempo. A gente vai estudar isso também, tem uma tabela. Melhor gestão de risco, né? Melhor gestão de risco, seja combinando diferentes fatores não correlacionados ou explorando exposições de menor risco. Terceiro ponto, melhoria de diversificação, uma vez que muitos estudos empíricos demonstraram os benefícios superiores da diversificação dos investimentos em fatores, em comparações com abordagens clássicas baseada em classes de ativos. Neste guia, estudamos fatores do mercado de ações do Brasil. A partir do retorno de índices amplos e líquidos, construímos carteiras de fatores para analisar diferentes fontes de retorno. Testamos as estratégias long only e long short. Long only é apenas comprado, long short é comprado e vendido, concentrando-nos em valor, crescimento, momento, qualidade e baixo risco. Em todos os fatores analisados, momento apresentou maior retorno e superou consistentemente o mercado desde 2010. 15% de retorno anualizado. Né? Então, provavelmente bateu a renda fixa também nesse período. Tá? Outros fatores defensivos, como qualidade e baixo risco, mostraram um perfil de risco retorno muito interessante. Sharpe de 56 e Sharpe de 74. Acima de 50 já são Sharps bons. A gente já estudou um pouquinho mais atrás. E mostrar-se excelentes alternativas para proteção em momentos de correção. A correlação entre os defensivos, incluindo o momento, está aumentando e mostrando sinais de maior aversão ao risco. Essa conclusão também pode ser inferida pela correlação entre os fatores de crescimento e valor, a mais baixa desde 2015. Nossas principais conclusões foram: 1. O uso de fatores como parte do processo de alocação pode ajudar os investidores a ter alfa positivo, né, ao longo do tempo. 2. Os ciclos e fases do mercado são críticos e o mercado em baixa pode ser particularmente recompensador para os fatores considerados mais conservadores. Então, quando o mercado está em baixa, os fatores mais conservadores eles tendem a entregar um retorno melhor. 3. Considerando o cenário atual de bastante incerteza e volatilidade, vemos oportunidades na alocação de fatores de baixa volatilidade nos próximos meses. E 4. A correlação de fatores mostra sinais de aumento à aversão ao risco. Apesar da existência de vários fatores de retornos observados, apenas alguns podem ser considerados ao investir. Né? Então, a gente aplica os fatores baseados em fatores macro, fatores estatísticos e fatores de estilo. Fatores macro ou macroeconômicos implicam que alguns ativos podem ser impulsionados pelas mudanças nas variáveis macro e no cenário econômico. Por exemplo, o resultado de ações de crescimento deriva do fluxo de caixas reais futuros para negócios globais.
que podem estar fundamentalmente ligadas às taxas de crescimento econômico. As empresas cuja fonte primária de renda está embutida nas perspectivas de crescimento futuro também são impactadas por mudança nas taxas nominais, por meio do efeito nas taxas de descontos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Os fatores estatísticos ou implícitos, por outro lado, são os menos comuns. Eles representam um resultado estatístico intrínseco ou implícito nos dados que não pode ter explicações de risco ou comportamentais. Devido à falta de intuição, esses fatores são menos explorados e menos confiáveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, fatores macroeconômicos. A gente olha. Esse gráfico não ficou muito legal, mas vamos ver se ele fica um pouquinho mais bonito. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que deu uma melhorada. Vamos ver aqui. Pronto. Fatores macro são crescimento econômico, inflação, taxa de juros, risco político e crédito. Fatores estatísticos implícitos é mais difícil de analisar. E fatores de estilo é o valor, crescimento, momento, qualidade e tamanho. Tá? Então, eles têm uma diferente. O que são os fatores de estilos que a gente justamente estudou? São esses fatores que a gente tem, que a gente analisa no Factor Invest: valor, crescimento, momento, qualidade e baixo risco. Tá? Então a gente ainda vai estudar todos eles de forma mais adiante, mas esses são os fatores de estilo que a gente gosta de analisar. Então, quais são os principais benefícios de investir em fatores? O primeiro, melhora no retorno de longo prazo, né? Então, você consegue, esses fatores, eles performam mais do que uma carteira comum, né? O ponto, gestão de risco, né? Como tem uma gestão de risco e o mercado ele tem uma natureza cíclica, a gente consegue ter uma exposição a valor, a momento, a baixa volatilidade ou baixo risco. Tudo isso daí faz com que a nossa gestão de risco fique melhor, porque a gente a gente adapta a nossa carteira ao cenário novo. Então, é isso que é o legal do Factor Invest. O cenário agora é de juros subindo, a gente adapta para o juros subindo. O cenário é de aversão ao risco, a gente adapta para essa aversão. Cenário é de crescimento, a gente ajeita para o crescimento. Então, esse que é o legal da gestão de risco no Factor Invest, ela é muito mais ajustada. Melhoria na diversificação. A diversificação é o único almoço grátis do mercado e os investidores aplicam há muito tempo esse princípio, distribuindo suas participações em diferentes classes de ativos e regiões. Mas o aumento nas correlações entre os retornos em diferentes classes de ativos começa a reduzir a efetividade dessa lógica de diversificação. Nessa perspectiva, o investimento em fatores surge na busca por técnicas de diversificação mais robustas e amplas, né? Vários estudos empíricos demonstraram os benefícios superiores da diversificação do investimento em fatores em comparação com abordagens clássicas, né? Então, essa questão da diversificação é bem legal. Adicionalmente, né, os fatores eles são que persistentes, pervasivo, robusto, investível e intuitivo, né? Então, esses são 5 princípios dos fatores. Persistente, mantém-se por longos períodos em diferentes regimes econômicos. Pervasivo, presente em diversos países, regiões, setores e classes de ativos. Robusto, vale para várias definições, né? Que é preço ao livro, lucro, fluxo de caixa e vendas. Investível, aplicável não apenas na teoria, mas também levando em conta questões práticas de implementação, como os custos de negociação. Intuitivo, existe aplicações lógicas baseadas em risco e baseada em comportamento para seu prêmio e porque ele deve continuar a existir. Então, ele tem esses 5 fatores, todo fator tem essas cinco características. E isso faz com que a gente tenha uma proteção, um respaldo maior técnico, né? Então, esse é o ponto, acaba sendo um ponto bem legal nesse sentido. Alguns fatores, deixa eu voltar aqui, opa.
Alguns fatores podem ser sensíveis às forças macroeconômicas e de mercado, e podem ter um desempenho inferior ao do mercado por longos períodos. No entanto, outros fatores não reagem aos mesmos indicadores e, portanto, pode gerar proteção pela baixa correlação entre eles. A diversificação entre fatores pode ajudar a reduzir a duração desses períodos de baixo desempenho e equilibrar riscos em período de alta. Então, aqui, essa primeira aula entra muito como um caráter introdutório do Factor Investing, e já na segunda aula, que vai ser a próxima, a gente já começa a usar o Factor Investing na prática. Tá? Então, nessa primeira aula é muita informação, muito conteúdo, até cansa, né, falar tantas coisas, mas é a parte mais teórica e densa. A segunda parte já é um pouco mais mão na massa, tá? Então, espero vocês para a segunda aula, e nessa segunda aula a gente já vai começar a aprender um pouco mais sobre essa parte mais já fazendo com a mão na massa. Até logo.